Olá, olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, porque hoje nós estamos começando uma nova onda encantada e é a onda encantada da Águia Magnética Azul, no Castelo Verde, que é o Castelo da Matriz, que é quando a gente está criando uma nova matriz, um novo mindset, uma nova visão de nós mesmos e uma nova visão do mundo, que é para a gente começar um novo Tzolk'in, uma nova vivência num outro patamar da nossa evolução. E para você que está chegando agora, que não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, taróloga, esotérica, psicóloga, mão elétrica azul a serviço dessa transição planetária e aqui ajudando você, convencendo você, tentando seduzir você para que você venha a acompanhar a leitura psicológica das ondas encantadas neste canal, para que você retire a sua mente deste macro desorganizador da mente humana, que é o falso calendário gregoriano. Um calendário onde os dias só servem para nos mostrar quando é o dia de receber o nosso salário, gastar nosso salário até recebermos o próximo salário. Ou seja, o protagonista desse calendário é o dinheiro. E o humano não vale nada, porque nós até introjetamos essa ideia. A gente acha que só vale o quanto tem de dinheiro no banco. Veja a distorção. Então, tirar a nossa mente desse macro desorganizador é um ato de cura, de saúde, de realinhamento com a natureza. E se você acha que eu estou exagerando quando eu falo num macro desorganizador, olha só o que nós criamos, né, sendo dirigidos por essa ideia de números e dia de receber, dia de gastar e dia de receber de novo dinheiro. A gente se organizou em cidades. As cidades, elas são, na verdade, um grande acúmulo de pessoas. E as pessoas são acumuladas em verdadeiras gavetas. E muitas pessoas que habitam um mesmo lugar gera um trânsito, né? Muitas pessoas têm que aceder ao mesmo lugar ao mesmo tempo, porque temos o mesmo horário de trabalho. Então, isso gera trânsito. E o trânsito é um lugar onde a gente perde a paciência com maior facilidade, porque chega a ser desumano. Ao mesmo tempo, por estarmos acumulados num pedaço pequeno de terra, nós estamos longe dos meios de produção dos alimentos. Aí os alimentos têm que ser trazidos para cá e armazenados em grandes armazéns, os supermercados. E porque eles têm que ser armazenados, eles têm que ter produtos químicos que conservem esses alimentos. Então a gente acaba se envenenando desses produtos químicos que conservam isso, sem falar nos agrotóxicos, que também acontecem, têm que ser usados em decorrência de uma monocultura. Se usar campos enormes para apenas uma cultura de um alimento para produzir alimento em grande quantidade para atender ao mesmo tempo uma grande quantidade de pessoas que se acumulam nas cidades. Então, percebe? É tudo muito distorcido. Não fez bem ao ser humano, não vem fazendo bem ao ser humano. A gente se desloca de carro o tempo todo porque estamos longe de tudo e temos a ilusão que de carro chegaremos mais rápido. E o carro precisa que retiremos o petróleo da terra. E aí a gente fica tirando, sugando o sangue da terra para alimentar um carro, para nos locomovermos, porque na verdade nos colocamos distante de tudo, quando poderíamos viver de uma forma completamente diferente. De modo que eu aqui reforço o convite para que você fique aqui e comece a acompanhar a leitura das Ondas Encantadas. E vou dizer logo, você não vai entender nada, porque é uma linguagem muito diferente mesmo. Graças a Deus e a Deus, porque a gente está precisando mesmo ressignificar tudo. A gente precisa ressignificar na nossa vida o que é saúde. A gente precisa ressignificar na nossa vida o que é cidadania. A gente precisa ressignificar o que é ser humano. A gente precisa ressignificar o que é viver neste planeta Terra de tanta abundância, de tanta natureza, de tanta riqueza. O que é viver aqui? Será que é isso que nós estamos fazendo?
que é viver. Então, enquanto você pensa aí se você vai acompanhar essa leitura ou não, eu vou rodar a vinheta, mas eu vou torcer para você ficar aí, porque apesar de você não entender nada, vai escutando assim displicentemente, entendeu? Como se fosse uma música numa língua estrangeira. Você não vai entender nada, mas segue a melodia. Segue a melodia que aos pouquinhos ela pode vir a fazer sentido para você. E se fizer sentido para você, você vai ser mais um a se reconectar com a inteligência divina, porque é a inteligência divina que rege a natureza e que nos rege também. Então, deixa eu rodar a vinheta enquanto você escolhe ficar ou não, mas eu vou torcer para você ficar aqui com a gente. Até já. Essa é a onda encantada da águia, que começa numa lua nova, gente. Hoje é lua nova do Sol em Peixes. A gente está começando uma lunação em Peixes, que é o signo mais profundo, mais sensível, até tem a fama de distraído, porque ele é um signo sonhador. E isso é muito bom para essa onda encantada e você já já vai saber por quê. E uma outra coisa que está acontecendo no signo de Peixes é que a gente tem Saturno em Peixes nessa época em que estamos vivendo. E Saturno pede um pouco mais de responsabilidade, responsabilidade com as profundezas do nosso ser. E as profundezas do nosso ser, o oculto do nosso ser, ficou até hoje a cargo das religiões. E você não precisa de uma religião para acessar as profundezas do seu ser. E isto é uma grande novidade que está acontecendo agora, porque a espiritualidade que começa a despertar agora no humano é essa conexão com a sua própria energia. E o ser humano, ao se conectar com a sua própria energia, percebe o quanto a sua energia é a mesma energia da natureza. Então, na verdade, o que a gente está tendo a oportunidade de viver agora é uma grande volta para casa, no sentido de que estamos voltando a nos conectar com a nossa casa, planeta Terra, e a nossa casa, corpo. Então, essa onda da águia começando nessa lua nova é bastante auspiciosa, né? Vamos começar de novo. Vamos começar do novo. E o novo que a águia traz para a gente é exatamente uma nova visão. Uma visão utilizando a mente superior. A mente superior é a mente que sonha, é a mente que cria, é a mente criativa. Não é a mente cerebral, a mente racional que nós usamos só para deduzir as coisas, só para reunir informação e arrumar essa informação de acordo com o nosso interesse. Isto a inteligência artificial faz mais melhor do que nós. Ela é mais rápida, ela é mais eficiente e ela é melhor do que nós nisso, em reunir informações e organizar dados. Nós temos que começar a nos utilizarmos, a resgatarmos a nossa inteligência divina. A nossa inteligência divina, ela é criativa, ela é criadora, ela sonha. Nós precisamos voltar a sonhar. E para sonhar, a gente precisa usar o terceiro olho, é essa visão que o selo da águia representa. O terceiro olho é o olho que vê a unidade. Não é como os dois olhos que vê dia, noite, claro, escuro, bom e mal, eu e você. O terceiro olho, ele vê a humanidade, ele vê o planeta, ele vê a unidade. E isso faz com que a gente também seja capaz de criar.
A linguagem, a visão do terceiro olho é a da imaginação. Eu costumo dizer que a imaginação é a primeira habilidade da espiritualidade humana. Então é preciso que a gente use a nossa imaginação para que nós sejamos criativos. Depois a gente tem como segundo selo dessa onda encantada, que é o selo do desafio, o selo lunar, nós temos o guerreiro. E o guerreiro desafia essa visão de mundo que nós temos com a sua capacidade, ou com a sua orientação, com a sua inspiração, para que a gente questione, para que a gente questione corajosamente a nossa realidade, para que a gente seja inteligente. Um questionamento muito parecido, por exemplo, como que eu comecei o vídeo de hoje, né? Questionar essa organização urbana que nós vivemos. Por quê? Será que essa é a melhor maneira? E isso também nos leva a questionar os nossos próprios valores, sabe? Os nossos próprios conceitos, a nossa própria imagem de nós mesmos, né? Quem é você hoje na sua vida em sociedade? É você apenas a sua profissão? Você se define só pelo que você faz para ganhar dinheiro? Ou você se define só pela a sua organização familiar, o seu papel dentro da família? Quem é você a partir da sua singularidade, né? Porque isso é muito importante, você conhecer a sua singularidade e fazer da sua vida uma obra de arte. Porque assim como nós vemos na natureza, cada folha, cada animal, cada tronco de árvore, cada tipo de árvore tem uma função nesse ecossistema. Porque nós não teríamos, nós, a criatura mais complexa da face da Terra, por que a gente tem que ser, deixar de ser quem somos na nossa singularidade para fazer parte de um exército de trabalhadores que trabalham para construir um objeto e que muitas vezes não tem nada a ver com seu próprio dom ou com seu próprio talento? Então, o questionamento nessa onda encantada, além de ser um questionamento do mundo que vivemos, é também um questionamento de quem é você? Quem é você na sua singularidade? Como você se vê? Como você se descreve? Quem é você a partir do seu sonho? E aí a gente vai para um terceiro selo, que meio que vem trazendo uma configuração para essa discussão, que é o selo da Terra. E o selo da Terra lembra você que você é um habitante de um planeta que navega no universo numa trajetória evolutiva. Então, nós estamos aqui para evoluir. Inclusive, esta transição planetária que nós estamos vivendo, a transição planetária não foi a criação de nenhum imperador, como foi o caso do nosso calendário, né? De nenhum papa, de nenhuma igreja. A transição planetária é um fato que estamos vivendo porque estamos transitando junto à nossa estrela solar em torno da galáxia. A galáxia possui um centro, e esse centro é um centro que magnetiza todas as estrelas que vão girando em espiral, se aproximando desse centro. Então, nós estamos navegando, e esse navegar é um navegar evolutivo, né? Tudo evolui na natureza, tudo muda na natureza. Por mais que você, às vezes, distraidamente possa achar, por exemplo, que uma floresta será sempre a mesma, que um rio correrá sempre da mesma maneira. Não, o rio muda o seu curso ao longo da sua vida, porque tudo na natureza, no mundo, no universo está em constante mudança. Então, se questionar com relação aos seus valores, à sua vida, à sua autoimagem, é altamente inteligente. É de um tipo de inteligência divina e não a artificial. Então, o terceiro tom é o tom do serviço, é o tom elétrico. O serviço dessa onda é praticamente você se perceber um cidadão planetário
e, portanto, um cidadão que evolui junto com o planeta. E aí, se você olhar bem, você vê que parece que o ser humano está andando de costas para o planeta, né? Porque ao invés dele evoluir com o planeta, ele está involuindo, destruindo e explorando o seu planeta a ponto de sugar a vida do planeta até um determinado momento, né? Nós estamos vendo aí os buracos na camada de ozônio, as mudanças climáticas, o planeta tenta se adaptar. E digo mais, é muito mais fácil o planeta se livrar de uma raça que está tentando destruí-lo do que nós realmente conseguirmos destruir o planeta. Então, essa é o terceiro selo, o selo do serviço. Vamos evoluir junto à navegação do nosso planeta. O quarto selo é o selo do espelho, esse selo branco aqui que vai entrar no ar, vai vibrar no dia 2. No dia 2 de fevereiro, eu coloquei março. Não, tá certo, é dia 2 de março, porque nós terminamos fevereiro em 28 dias, né? Você vê. Enquanto que, se a gente segue o calendário do Tzolk'in, o Sincronário da Paz, a gente tem um satélite para nos orientar, que é a Lua. E a Lua gira 13 vezes em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro em torno do Sol. E cada giro da Lua leva 28 dias, mais ou menos, mas sempre 28 dias, é a média, né, do tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra. Então você vê, se a gente conta o nosso tempo, passa a contar o nosso tempo aqui, a gente tem 13 luas, 13 meses de 28 dias. Muito mais organizado. E esses treze giros seguem 13 tons, e cada tom tem uma frequência. Então, por exemplo, nós agora estamos transitando, estamos vivendo o giro, o oitavo giro da Lua em torno da Terra. E o oitavo tom é o tom galáctico. Então a gente tem essa inspiração. Olha, durante esses 28 dias, vamos trabalhar com a nossa integridade, a integridade do nosso ser, porque o tom galáctico ele fala muito disso, de sermos íntegros, né? E aí a gente vai dentro dessa lua vivendo as ondas encantadas. Então, é muita informação que o sol traz para nós e que o tempo codifica. Aí você vai dizer, ah, Cláudia, isso é muito louco. Isso é muito louco, mas você está me ouvindo agora e que está me vendo, recebendo informação que está vindo por onde? Não tem um fio que me ligue a você se você estiver me vendo no celular. E como é que você duvida que o Sol não envia informação para nós? Dados, como esses dados estão chegando até você. A internet mais moderna, ela tem uma fibra ótica. Ótica é luz. Então, os selos, né, os códigos do tempo, eles codificam a informação que vem do Sol. E o nosso Sol, por sua vez, recebe a informação do grande Sol central. Por isso, eu chamo esse nosso encontro de boletim galáctico, para que a gente se sintonize com tudo o que está acontecendo na nossa galáxia. Então, e se Deus e a deusa quiserem, daqui a umas centenas de anos, estaremos trazendo telepaticamente as notícias das nossas estrelas irmãs, né? O que está vivendo, o que estão vivendo os arcturianos, as notícias dos pleiadianos, e assim vivendo como uma grande família galáctica, evoluindo a partir da nossa mente, a partir da nossa mente, usando a nossa imaginação, usando a nossa intuição, usando a nossa telepatia. Essa é a evolução. Percebam como é importante nós tirarmos essa mente dessa programação da Matrix, que é uma programação de uma inteligência artificial. E como eu disse, a inteligência artificial ela é mais rápida, ela é mais competente em recolher informação e arrumar dados. Então, se a gente não começar o quanto antes usar nossa imaginação, desenvolver nossas habilidades da mente superior, a inteligência artificial ganha, né? E aí o que a gente vai ver? Um monte de filme futurista aí. Você veja, eu fico impressionada de como quando a gente vê a TV, liga a TV, é só notícia ruim, notícia de guerra, notícia de assalto, notícia de fraude, notícia de fake, notícia de polícia, notícia de bandido. Aí eu fico vendo, se a gente ficar nessa loucura,
né, de querer controlar tudo, porque o mundo está se descontrolando, e para querer controlar tudo, usar cada vez mais a inteligência artificial, o número, o selo, o carimbo, a imagem e tal, é uma. A gente já viu alguns filmes de ficção onde o ser humano vai valendo cada vez menos e o controle da inteligência artificial sobre o humano é que vai ditando quem vive, quem morre, quanto tempo vive, quanto tempo, aonde pode ir, aonde não pode ir, percebe? Então, assim, é uma previsão da dominação da inteligência artificial que a gente pode evitar, né? Pode evitar. E uma das maneiras de evitar isso, primeiríssima instância, é começar a sonhar. Agora, fica muito difícil sonhar se você acompanha um calendário que só informa você o dia de receber o teu salário e o dia que você e quanto tempo você tem para gastar o teu dinheiro, e você só vale, só vive, só se diverte se tiver dinheiro. Aí fica muito complicado sonhar. Então, acompanhar as ondas encantadas, se inspirar, se orientar pelos códigos que o tempo traz para nós, que ele codifica a informação da luz do sol para nós, é uma saída que não é difícil e que cada vez vai ficando mais fácil. Sua vida começa a ficar mais leve, porque você começa a entrar no flow do tempo, né? Então, isso tudo dentro da leitura do selo da Terra, e o selo do espelho, que nos lembra que no tom autoexistente, que a gente se organiza de uma forma muito espelhada, né? Tudo à tua volta te espelha. Então, você quer conhecer em que mundo você vive, basta você ver tudo à sua volta, né? O lugar onde você mora te espelha, as pessoas que fazem parte do seu meio social te espelham, pessoas com quem você gosta e pessoas com quem você não gosta, são ressonantes. E tudo se espelha ao infinito, porque são infinitas possibilidades. Porque você enxerga o outro pelo seu filtro, o filtro da cultura que você tem, dos valores que você tem. E, por sua vez, o outro te enxerga através do filtro dele. Então, você é uma pessoa para o outro completamente diferente de quem você realmente acha que você é. E o outro é uma pessoa para você completamente diferente do que ele acha que ele verdadeiramente é. Então você veja o jogo de espelhos que vivemos, né? E esses espelhos, eles se multiplicam ao infinito. Porque a criação, o Espírito Divino, ele não é uma linha reta, ele não tem um fim. Ele é circular, circular em espiral. Então, isso, por outro lado, nos informa que sempre há uma saída para nós. Então, se a sua vida vive numa mesmice, se ela é algo que se repete o tempo todo, há saída. E a saída começa muito dirigida pela sua visão de mundo. Então, se você mudar a sua visão de mundo, você começa a mudar também esses espelhos, esses espelhamentos, e as informações que você começa a trocar começam a ser outras. E isso acaba evoluindo em algum momento para o próximo selo, que é o selo da tormenta. Porque o selo da tormenta, ele fala em quebrar justamente, né, conceitos que já estão formados aí há muito tempo, em desafiar, em quebrar obviedades, sabe? Então, assim, mudar sinapses. Por exemplo, se você sempre julgou alguma coisa de uma maneira, deixa eu trazer um exemplo de uma sinapse. Assim, sei lá, toda vez que você vê azul, você lembra de céu, e o céu azul te lembra do mar, que é a cidade que você mora. Então, sempre que você vê azul, você está naquele lugar. Você está na cidade que você mora, no céu, no mar, você lembra da praia, etc e tal. Ou então, toda vez que chega uma hora do dia, você lembra que é a hora que você tem que ir para o trabalho, então você já faz a sinapse de que você vai pegar o carro, vai fazer o trajeto tal, vai chegar no trabalho tal e tal. Então, aquela hora fica ligada àquela sinapse. E aí, se você, por um acaso, começar a ter uma nova visão de mundo e começar a mudar a sua rotina e pensar em mudar de cidade, ou mudar de bairro, ou mudar de emprego, aquela sinapse, ela vai se fragmentar, ela não vai mais funcionar. E quando essa sinapse se fragmenta, ela libera energia. E o selo da tormenta fala exatamente disso, de
liberar energia, catalisar energia para uma autogeração, né? Então, é energia solta no ar. Então, toda vez que você questiona um valor seu, muda uma crença sua, você está desfazendo essa sinapse e está liberando energia. Essa energia vai ser usada para uma nova geração, uma geração de um novo conceito de si mesmo, uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida. Então, o selo da tormenta é um selo muito poderoso nessa onda encantada, porque ele é o quinto selo, né? Depois que você estabilizou, né, aquele jogo de espelhos que você vive, vem o quinto selo para dizer, olha, cuidado, hein? Não se fixa nisso, não fica nessa história que se repete ad eterno. Bora catalisar energia, mudar sinapses. Por isso que as pessoas gostam tanto de viajar, porque quando elas viajam, tudo é diferente. A calçada é diferente, o lugar é diferente. E isso, naturalmente, provoca uma tormenta no seu cérebro, né? Dá uma arejada no cérebro. Aquelas sinapses que acontecem literalmente todo dia, não acontecem e outras sinapses acontecem, percebe? E isso é revigorante, é rejuvenescedor, né, é reenergizante. Então, esse é um efeito para você que, de repente, não está num período que está podendo viajar, uma maneira de você se revigorar é questionar essas velhas crenças, né, e mudar velhas crenças, velhos conceitos, ou pelo menos se abrir para questionar isso. O próximo selo é o selo do Sol. O selo do Sol é um selo que eu quero destacar, porque eu acho que ele é de uma importância assim gigantesca e ele passa de uma forma praticamente despercebida, porque ele fala da vida, sabe? Ele fala da vida que nos habita, ele fala da iluminação, da luz que nos habita. E como essa luz ela é tão natural em nós, né? Ela se manifesta em nós através da nossa respiração e do bater do nosso coração. Né? Tanto é que quando alguém tem que salvar alguém, ele faz respiração boca a boca e massagem no coração, porque são esses os dois lugares em que Deus está se manifestando em nós. Porque essa luz que nos habita é uma faísca do absoluto, do Criador, do arquiteto divino. E por ser uma faísca, ela não deixa de ter absolutamente todas as características do Criador. Pois nós, através da nossa capacidade de sonhar, nós também podemos criar. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança, sim. Somos uma centelha. E essa centelha está representada no selo do Sol. Por isso fala de iluminação. Por isso o selo do Sol fala de iluminação, né? Fala da nossa força vital, não porque a força vital é a da serpente, a gente vai chegar nela já já. Mas o Sol, ele fala do fogo universal, né? Da luz do fogo universal, dessa vida que nos habita. E a gente não dá a menor importância para ela, né? A gente não dá a menor importância. A meditação, por exemplo, é uma forma da gente se plugar com essa vida. E o que a gente tem que fazer na meditação? Prestar atenção na nossa respiração. E isso é um esforço absurdo, né? A gente não tem paciência, a gente está sempre na mente, sempre rodando nessa mente cerebral, que é igualzinha à inteligência artificial. E a vida está aí, né? Nosso coração, quantas vezes a gente leva a nossa atenção para o nosso coração antes de tomar uma decisão, por exemplo, né? Ao invés de ficar igual à inteligência artificial, reunindo dados e reagindo, né? E cuspindo. Os dados vêm e você cospe os dados para o outro, né? Você disse, não, mas você disse, não, mas você falou, não, mas isso aqui, e fica nessa, né? E não leva a atenção para o coração, para essa inteligência divina que faz o nosso coração bater incessantemente, do dia que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer. A gente respira incessantemente. E essa é a luz, esse é o fogo universal. Isso é Deus, aqui e agora, dentro de mim e de você. E basta você focar a sua atenção no seu coração, na sua respiração, para que você receba esse contato com a fonte, né? E a gente não percebe, porque é dado de graça, né? E o Sol está no tom rítmico,
Ou seja, essa visão da águia, o propósito da gente manter a visão da mente superior para sermos criativos, é algo que faz parte do nosso ritmo, ela coloca a nossa vida em ritmo, é o ritmo da vida que nos habita, sermos criativos para fazer valer toda essa inteligência que Deus nos deu. Depois a gente tem, no selo central, no sétimo selo dessa onda encantada, a gente tem o dragão. E o dragão, no sétimo selo, eu adoro falar sétimo selo, que tem um ar assim místico, misterioso, que eu amo. O sétimo selo representa os 7 chakras, né? Ele é vertical, ele nos verticaliza. Ele é um selo sem par, né? 13 tons, 7 está no meio. Então ele fala de canalização, de inspiração, de harmonização de chakras. E o selo que está aí nessa onda encantada da águia, da visão da mente criativa, é o selo do dragão. E o dragão fala de nutrição, de nutrir o nascimento do ser. Então, de que nós vamos nos nutrir nesta onda encantada? Para que a gente possa nascer a partir do nosso ser interior, ser interno a nós. Porque lá fora são só espelhos, né? Se eu ficar usando de espelhos o tempo todo, vai chegar uma hora que eu já não vou nem saber quem realmente sou eu. Então, essa nutrição do ser é importante. O olhar para dentro, o se nutrir de si mesmo, de prestar atenção na luz, na respiração, no bater do coração, que é onde Deus existe em nós, na nossa vida pulsante e viva. Não tem ninguém nos vigiando e eu não preciso gastar dinheiro nenhum para falar com Deus, né? Pelo amor de Deus. Logo depois a gente tem o selo do vento. E o selo do vento, ele é o selo que encabeçou a onda encantada passada. Foi o aprendizado da onda encantada passada. E o tom galáctico, ele fala de integridade, de modelar, né? Modelarmos a nossa personalidade de forma íntegra, incorporando todo o aprendizado que vivemos na onda encantada passada. Aliás, se você está chegando agora e começar a gostar dessa costura, porque na verdade a gente vai fazendo uma costura, sabe? Uma costura de uma terapia de autoconhecimento, inspirada pelo tempo. Principalmente aqui que a gente faz a leitura psicológica das ondas encantadas. Então, não é uma leitura numérica, não é uma leitura já na linguagem galáctica, né? É uma leitura mesmo para a gente aqui se reorientar a partir da nossa psique. E existe uma costura, porque todo oitavo tom traz o aprendizado da onda encantada anterior. Então, a maneira de você aproveitar bem esse canal é ter um diário, sabe? Para você anotar as coisas que acontecem no seu dia, que são assim, mais destacáveis, sabe? E depois você compara com o selo do dia e vê como está para você, se você está sintonizado ou não. Por exemplo, agora a hora da historinha, hein? Vou trazer uma historinha para vocês. Por exemplo, no dia de humano espectral, na onda encantada passada, na onda encantada do vento, eu tive uma reunião onde uma parceria foi desfeita. Então, eu lamentei muito, eu não gostaria que aquela parceria tivesse sido desfeita. Por outro lado, eu me sincronizei. Hoje é dia de humano. O humano fala do livre-arbítrio, da decisão do livre-arbítrio, que nós temos esse poder e que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. E as nossas decisões deveriam ser para se alcançar a essência do ser humano, que é a sabedoria. Nem sempre a gente toma decisões sábias, né? Ou nem sempre a gente deve aceitar a decisão do outro que a gente não julga tão sábia. No entanto, era um selo de humano e o livre-arbítrio estava sendo exercitado. Mas era humano também no tom espectral. E o tom espectral é aquele tom que dissolve, que liberta, que libera. E como aquela decisão era uma decisão de se desfazer a parceria, eu achei que estava sincrônico. Então eu já me alinhei com aquele tempo daquele momento e não fiquei mais lamentando porque tinha acontecido ou tentando ver o que eu poderia fazer ou o que eu ia fazer a partir da ausência daquela parceria.
Não, acabou aquele tempo, aquela história, aquele momento, se dissolveu e pronto. E ponto final. Não tem drama nem para trás, nem para frente. Não é para a gente ficar nem depressivo, ou triste porque acabou, e nem ansioso, porque e agora? Como vai ser? Vai ser do jeito que tiver que ser. Então, essa leitura das ondas encantadas acaba nos ajudando a estar muito presente no momento presente, né? Então, o tom galáctico, ele traz o selo do vento, que integra toda aquela comunicação, porque na onda encantada do vento, o tema era a comunicação. Comunicação entre nós e comunicação com o espírito, nossa comunicação vertical. E veja que houve uma comunicação também nesse selo do humano, né? A comunicação de que a parceria seria desfeita. Então está tudo certo, está tudo acontecendo como deve acontecer. E assim você vai, sabe, descarregando, vai liberando, vai desopilando sua mente também. Olha quantos pensamentos eu deixei de ter a partir do momento que eu aceitei que naquele momento aquela parceria tinha chegado a termo, sem ter que ficar pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Ou então, por que que terminou? Não, um monte de pensamento aí que já não vai ocupar a minha mente e eu vou integrar esse novo momento. Sou agora esta pessoa que está livre daquele compromisso, daquela função, daquela proposta e pronto, vamos zerar a conta e seguir e continuar vivendo um dia de cada vez. E aí, no próximo Kim, logo depois do tempo, já eu renovada, zerada na minha conta, vejo quem? O selo da noite. E o selo da noite é um selo que eu amo, porque ele é muito claro. O selo da noite dá o seu recado com muita competência. O selo da noite fala em abundância, através do sonhar, para se alcançar a intuição. Então, sonhando, a gente ganha o poder da abundância e se alcança a intuição. E a intuição, ela é muito importante em relação a termos uma vida abundante. Porque, por exemplo, você já ouviu falar em site intuitivo, né? O site intuitivo é aquele que meio que dirige você sempre para o próximo clique, né? Você dá um clique, aí ele já abre uma janela que já mostra para você qual seria a melhor decisão também do próximo clique para abrir outra janela. São aqueles sites fáceis de navegar, né? Você vê a mercadoria, você tem logo do lado o botão o preço, o outro comprar, aí, né, já vai te dirigindo já para o caixa, né? É um site intuitivo. A nossa intuição, que é uma habilidade da nossa inteligência divina, da nossa mente superior, ela também pode fazer isso nas nossas vidas, né? De modo que, por exemplo, diante de uma circunstância, diante de uma decisão, você já acha que, sabe, talvez assim a decisão esteja posta na sua frente, a mais fácil, a mais reativa, mas você olha para aquilo e fala assim, acho que seja por aí, né? A tua intuição diz, cara, não sinto que seja essa a melhor decisão a tomar. E assim, a tua intuição vai te dirigindo para o caminho da abundância, para o caminho das portas abertas, das oportunidades, onde as coisas acontecem, e vai tirando você daquela reatividade. Mas é preciso que você use a ação de sonhar. Porque se você estiver só na linguagem, né, da informação, da coleta de dados e da entrega dos dados, aí fica difícil de você ser intuitivo, né? Você vai ser reativo. E a noite, ela está no tom solar. O tom solar, ele pulsa, ele conversa muito com o tom magnético, que é aquele que rege toda a onda encantada. O tom solar, ele você vê, o selo que rege essa onda encantada é o da águia, que fala da visão da mente, a visão criativa, né? A visão criativa para que a gente alcance a mente superior. Então, eu preciso usar a minha criatividade para que eu alcance essa mente superior. E é nessa mente superior que habita a intuição, o sonhar, a abundância. Então, você vê como eles conversam, né? Como é importante esse pulsar do selo da noite, aí que vai estar acontecendo no dia 7 de março, numa sexta-feira.
Sexta-feira, bom dia para se sonhar. Aí no sábado é o selo da semente, no tom planetário. O tom planetário é quando o avião pousa no aeroporto. Então a gente está lá viajando, sonhando, usando a visão da mente, né? E tal, pá, pá, pá. Quando chega no tom planetário, aterrissamos. E aterrissamos aonde? No selo da semente. E o selo da semente diz o quê? O selo da semente fala de foco para fazer florescer uma nova percepção da vida. Então, aonde você coloca o seu foco, você faz florescer. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu gosto de avisar e repetir inúmeras vezes. Deixa eu tomar um golinho. A nossa TV. A nossa TV, ela é um objeto de distração na nossa casa, né? Muitas vezes, quando a gente quer descansar, a gente senta no sofá e vai ver televisão. E é impressionante como que o noticiário da TV só destaca notícias ruins. Eventualmente, uma ou outra notícia cultural tira a gente desse lugar ruim, mas é a maior parte do tempo. É a guerra não sei aonde, é a polícia o bandido, é o assassinato, é a morte, é o envenenamento, é gente. E aí acaba que a nossa atenção fica focada nessa vibração. E a gente fica ressonando nessa vibração. Então, se você vê isso, sai na rua e é assaltado, não, você está na mesma ressonância, você está vibrando no medo, você está vibrando na defesa, você está vibrando na escassez do outro que precisa assaltar, né? Então, sabe, é uma coisa assim impressionante como que a gente precisa ter consciência de onde estamos focando a nossa atenção. E a gente só vai ter essa consciência a partir da prática do que o selo desta onda encantada está nos orientando, usando a visão criativa da mente. Aí sim, aí nós teremos chance de mudar a nossa percepção do mundo à nossa volta. Mudando a nossa percepção do mundo à nossa volta, a gente muda a nossa frequência vibracional, a gente faz outras escolhas, a gente começa a habitar numa outra dimensão, numa outra realidade. E assim a gente cria uma nova cultura, a cultura galáctica que vem em paz. Muito bem. A partir daí já começam a vir os selos que vão dissolvendo esse assunto, porque o tempo, segundo as ondas encantadas, é cíclico. Aliás, segundo as ondas encantadas, não. O tempo é cíclico e as ondas encantadas nos ensinam esses ciclos. Então a gente fica 13 dias, onde 10 dias nós trabalhamos muito a orientação do selo que encabeça aquela onda encantada. Do 11º dia até o 13º é hora de dissolver. Então, o tom espectral, que é o 11º, a gente começa a dissolver, espectralizar, liberar, e o selo da serpente fala o seguinte: olha, agora está na hora de voltar para o chão. Viajamos na visão da mente, na intuição, na mudança de conceitos, na quebra de sinapses, nos espelhamentos, etc. Pá, 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 pá. Agora está na hora de rastejar no chão da sobrevivência e do prazer, de estar bem no nosso corpo de prazer, né? Dos prazeres que precisamos ter, a princípio, para sobreviver, comer, né, dormir, lazer, etc. E dos prazeres também da comida, da bebida, do passeio, dos amigos, da festa, do prazer propriamente dito, do sexo, e, enfim, de se viver com prazer, prazeres aqui, materiais, nessa dimensão aonde a gente está agora vivendo. Depois a gente tem o selo do enlaçador de mundos cristal. O tom cristal é o tom em que a gente conversa, em que a gente troca as nossas experiências, onde a gente universaliza essa nova perspectiva da realidade e assim criamos uma nova cultura. Inclusive, eu queria convidar você a, se você estiver gostando do que você estiver ouvindo, a aprofundar esse processo terapêutico de autoconhecimento entrando de membro para o canal.
no membro Conexão Planetária Tarô, porque aí você vai fazer parte do grupo de WhatsApp, aonde em todo tom cristal, em todo 12º dia de uma onda encantada, a gente troca como foi a nossa vivência, cada um de nós na nossa vivência pessoal naquela onda encantada. E é muito interessante porque você vê que uma mesma onda encantada pode ser vivida de forma completamente diferente um dos outros. E isso é bom porque traz diferentes perspectivas de uma mesma experiência, de uma mesma orientação, e essas diferentes perspectivas é que vão formando a visão da vida propriamente dita, de como ela é, de como ela se dá. Então, esteja aqui convidado a se tornar membro do canal, e além disso, a partir do momento em que você é membro do Conexão Planetária Tarô, você tem acesso aos vídeos em que eu faço a leitura da onda encantada ancorada nos arcanos maiores do tarô. Porque aí você vai saber exatamente em que facetas, em que instâncias da nossa vida, da nossa psique, se é nas relações familiares, nas relações afetivas, na nossa relação com o ganho de dinheiro, de prosperidade, ou se é na nossa relação com a arte, com as escolhas, enfim, você vai saber exatamente em que arquétipos da nossa psique essa orientação do tempo está tocando. E aí a terapia fica muito mais profunda, né? Eu não sei se eu disse nesse vídeo para você, eu não sei se eu me apresentei nesse vídeo, mas eu sou professora, taróloga e psicóloga. E foi o tarô que me levou para a faculdade de psicologia, porque o tarô ele é uma codificação da psique humana. Então, a leitura do tarô ela é extremamente terapêutica se você souber lê-lo. E quando a gente rebate os selos do tempo, que é uma orientação que a gente escolhe ou não seguir, mas quando a gente traduz isso para os arquétipos da nossa psique, a orientação fica extremamente terapêutica, de lapidar a nossa personalidade para que a gente possa expressar com cada vez mais lucidez e leveza e fidedignidade quem nós somos de verdade, e não os rótulos que a Matrix adora colocar na gente, né? Então, o Enlaçador de Mundos, ele fala de enlaçar mundos, né? O mundo da fantasia com o mundo da realidade, o mundo da luz, da razão, com o mundo da sombra, da ilusão, da fantasia, mas do sonho, né? De se enlaçar mundos, né? Então, isso é uma maneira da gente universalizar essa nossa visão de mundo. Eu gosto de lembrar de uma frase que, para mim, explica o que é a nova espiritualidade, né? Porque a gente sempre viveu a espiritualidade sendo refém das religiões. E cada vez mais agora a gente está entendendo a espiritualidade como energia e com funções na nossa biotecnologia. Né? Não tem um intermediário, eu não preciso pagar para falar com Deus. Né? Eu não preciso de ninguém para falar com Deus. Eu posso, eu mesma, entrar em contato com a minha luz interior, minha centelha divina. Então, o Enlaçador de Mundos, ele faz essa ponte. E aí eu gosto de lembrar daquela frase de que diz que nós devemos espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Então, é preciso espiritualizar a matéria, dando a integridade à nossa lida com a matéria. Né? A gente lidar com a matéria, com os objetos, com o nosso corpo, com as relações, da forma mais íntegra possível, mais inteira possível. Né? Trazendo o nosso espírito, nossa honra, agir com honra é espiritualizar a matéria. E materializar o espírito no sentido também de trazer esses conceitos espirituais para a nossa vida cotidiana. Né? O prazer, por exemplo, ele é um direito espiritual, vida na matéria. Não é para a gente sofrer só. A gente precisa ter prazer, a gente precisa desfrutar da nossa vida na matéria, desfrutar do rio terrestre. Isso é muito espiritual. Veja o quanto é espiritual a gente de maneira, percebe? Então, espiritualizar a matéria é desfrutar através da visão
do espírito do paraíso terrestre que temos aqui no nosso planeta. E aí, por fim, para transcender essa onda encantada no tom cósmico, a gente tem o selo da mão. O selo da mão é o selo que realiza todo esse conhecimento para a nossa própria cura. Então, você veja que essa onda encantada, ela traz o seguinte recado: ter uma visão criativa do mundo, uma visão para além da nossa visão racional cerebral, é uma é um processo de cura. É um processo que nos reconecta com a fonte, que nos reconecta com nós mesmos. E aí a gente realiza a cura. A gente faz o que o selo da mão fala. Conhecimento realiza cura. E no tom cósmico, nessa onda encantada, é aí que a gente vai transcender. Então, a partir do momento que a gente trabalhou com essa nossa visão criativa do mundo e de nós mesmos, a gente realiza esse conhecimento e transcende para uma próxima onda encantada. Certo? Então, agora que nós chegamos ao final dessa leitura, eu queria lembrar vocês do convite para a gente fazer a oficina, que eu dei o nome de O Próximo Passo, que é a oficina que vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de abril, aqui no Rio de Janeiro, para que você, primeiro, saiba tudo teoricamente e na prática sobre meditação, que é o primeiro passo para que a gente realmente possa começar a evoluir de forma firme e assertiva. Então, é a meditação laica. Então, academicamente, aonde mexe, o que acontece com o nosso cérebro quando meditamos e a prática da meditação laica. Depois, no dia seguinte, no sábado, com todos os protocolos para o domínio nitidamente tagarela, para a visão dos portais das nossas emoções, para que a gente libere emoções que estavam matando muitas vezes em situações do passado, e aí a gente vai aprender protocolo, possamos usar esses protocolos no nosso dia a dia, quando a emoção acontece, porque eu, como psicóloga, fiz muitos clientes que contavam, escrevia esses detalhes dos fatos ocorridos, mas quando ele se sentiu naquele momento, ele voltava passos, né, sem saber dizer. Eu avisava que estava fazendo difícil, porque é de se tratar a emoção do momento, a não ser que seja realmente muito contundente, e aí níveis não saudáveis. Mas se são barreiras, elas podem passar despercebidas, e passando despercebidas são portais que nós utilizamos para integrarmos em nós muito do que ficou gravado em experiências emocionais do passado, ou mesmo em limitantes, que foram adquiridas e adotadas a partir de uma fé, a uma emoção, porque se a emoção, o peito não se fixa, né? Então, as emoções são os portais de ação de crenças limitantes e que permitem, depois que a emoção flui, a gente resgatar aquele fragmento de nós que estava preso naquele complexo. E isso nos empodera. Isso nos empodera em sermos quem verdadeiramente somos, né? Então, é um workshop riquíssimo nesse sentido. E aí, no domingo, a gente vai tomar um banho de cachoeira no Rio de Janeiro, onde você estende um braço para um lado, você tem o mar, estende o braço para o outro, você tem cachoeira. E aí, na cachoeira, nós vamos fazer a nossa limpeza, a nossa lavagem, a integração de toda a cura que certamente vai acontecer durante o shopping. E, por favor, gente, as inscrições vão até dia 8, vocês me desculpem, mas eu não tenho aquele de criar gatilhos, de horas que são, de estar, né, às 6 e tal. Funciona mesmo assim, eu reconheço, né? Eu mesma, tá, mas eu me perdoe, eu não sei fazer isso. As inscrições estão abertas.
abertas, vocês já sabem do que se trata, vocês me conhecem, elas vão até o dia 8, depois do dia 8 encerra, e aí quem foi, foi, quem não foi, não foi, e é isso, tá certo? Então, aqui na descrição do vídeo tem as inscrições para você participar dessa oficina com hospedagem. Se você vier de fora, vai ter a oportunidade de ficar hospedado nessa casa no meio da floresta, maravilhosa, super confortável, simples, porém super confortável, com preço de mãe para filha, porque você só precisa levar toalha de banho, tá tudo incluído, né? Refeição incluída, tudo incluído. E se você quiser fazer só a oficina sem a hospedagem, porque você mora no Rio, mas com a pensão completa, que vai ser servido, aí tem um outro, são dois links diferentes, né? É a inscrição com hospedagem e inscrição sem hospedagem. Tá bem? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Muita gratidão por ter me dado a honra da sua atenção. Você aí que eu consegui convencer a ficar assistindo o vídeo, muita gratidão. Considere, né, se tornar membro do canal para conhecer a leitura mais profunda e que você pode cancelar a qualquer tempo também. Então, você pode entrar, xeretar ali e depois sair, que está tudo certo. E bom carnaval para todos vocês, tá bem? Se cuidem, tá quente aqui no Rio de Janeiro e até a próxima leitura. Hora de respirar. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você. Até a próxima.